Did you know Portuguese has multiple verbs for thinking? And they are not interchangeable? If you have ever wondered when to use pensar, considerar, avaliar, ponderar, I invite you to watch today's lesson to clear that up. Olá, pessoal! We are thinking all the time. We are constantly using our minds to consider something, connect ideas, to try to solve problems. In today's lesson, you are going to learn 10 verbs related to thinking in Brazilian Portuguese. First, we'll see their meanings and uses, and after that, you are going to listen to a short story 100% in Portuguese, in which most of the verbs are used. Let's begin with pensar. Pensar means to think. Examples: he's thinking about moving to Brazil next year. Ele está pensando em se mudar para o Brasil no próximo ano. Ele está pensando em se mudar para o Brasil no próximo ano. He needs to think carefully before making such an important decision. Ele precisa pensar bem antes de tomar uma decisão tão importante. I could have said pensar cuidadosamente, but it sounds more natural to say pensar bem. Ele precisa pensar bem antes de tomar uma decisão tão importante. Refletir. Refletir. If you think carefully and deeply about something, you may use the verb refletir, which means to reflect. After his last trip, he started reflecting on the possibility of living in Brazil. Depois da sua última viagem, ele começou a refletir sobre a possibilidade de morar no Brasil. Depois da sua última viagem, ele começou a refletir sobre a possibilidade de morar no Brasil. Eu gosto do estilo de vida brasileiro, mas preciso refletir sobre os desafios que enfrentarei. He said he likes the Brazilian lifestyle, but he still needs to reflect on the challenges he'll face. Ele gosta do estilo de vida brasileiro, mas ainda precisa refletir sobre os desafios que enfrentará. Ele gosta do estilo de vida brasileiro, mas ainda precisa refletir sobre os desafios que enfrentará. Meditar. Before making an important decision, some people like to think deeply, usually in silence, to make their minds calm. They like to meditate. Meditar. To clear his mind, he decided to meditate on this big change. Para clarear a mente, ele decidiu meditar sobre essa grande mudança. Para clarear a mente, ele decidiu meditar sobre essa grande mudança. Whenever he feels indecisive, he meditates and listens to his intuition. Yeah? Sempre que fica indeciso, ele medita e escuta sua intuição. Sempre que fica indeciso, ele medita e escuta sua intuição. Considerar. Considerar. We can use the verb considerar when we think about something we might do in the future. Yeah? He is considering moving to Brazil for a year to see how he adapts. Ele está considerando se mudar para o Brasil por um ano e ver como ele se adapta. Ele está considerando se mudar para o Brasil por um ano e ver como ele se adapta. He's considering living in Fortaleza or Florianópolis. Ele está considerando morar em Fortaleza ou Florianópolis. Ele está considerando morar em Fortaleza ou Florianópolis.
Now, can you guess the difference between considerar and cogitar? In this context, when we think carefully about something we might do in the future, they are synonyms. Yes, they are. So, he's considering moving to Brazil for a year to see how he adapts. We could say, ele está considerando or ele está cogitando. Ele está cogitando se mudar para o Brasil por um ano e ver como ele se adapta. Ele está cogitando se mudar para o Brasil por um ano e ver como ele se adapta. Ele está cogitando morar em Fortaleza ou Florianópolis. Ele está cogitando morar em Fortaleza ou em Florianópolis. Before making any decisions, we often compare all the advantages and disadvantages involved. We weigh them up. Em português, use the verb pesar, pesar. He's weighing the pros and cons of living in Brazil. Ele está pesando os prós e os contras de morar no Brasil. Ele está pesando os prós e os contras de morar no Brasil. He has already weighed the costs, the climate and safety, but he still has doubts. Ele já pesou os custos, o clima e a segurança, mas ainda tem dúvidas. Ele já pesou os custos, o clima e a segurança, mas ainda tem dúvidas. Our next verb is avaliar, which means to evaluate. Avaliar. He is evaluating the cost of living, the job market, and the life quality. Ele está avaliando o custo de vida, o mercado de trabalho e a qualidade de vida. Ele está avaliando o custo de vida, o mercado de trabalho e a qualidade de vida. Bea, preciso avaliar se o Brasil realmente é o melhor destino para mim. Yeah, he needs to evaluate whether Brazil is really the best destination for him. Ele precisa avaliar se o Brasil é realmente o melhor destino para ele. Ele precisa avaliar se o Brasil é realmente o melhor destino para ele. There are some things he wants to analyze first. Now let's use the verb analisar. Analisar. He wants to analyze the economy and job opportunities before moving. Ele quer analisar a economia e as oportunidades de emprego antes de se mudar. Ele quer analisar a economia e as oportunidades de emprego antes de se mudar. He has already started analyzing the visa process for foreigners. Ele já começou a analisar como é o processo de visto para estrangeiros. Ele já começou a analisar como é o processo de visto para estrangeiros. He's spent months pondering about his move. Let's use the verb ponderar, to ponder. Ponderar. Ele passou meses ponderando sobre essa mudança. Ele passou meses ponderando sobre essa mudança. He still wants to ponder the impact on his savings. Ele ainda quer ponderar sobre o impacto em suas economias. Ele ainda quer ponderar sobre o impacto em suas economias. Our last verb before we listen to our short story is raciocinar. Raciocinar, to reason. He needs to reason calmly so he doesn't act on impulse. Ele precisa raciocinar com calma para não agir por impulso. Ele precisa raciocinar com calma para não agir por impulso. Now it's
story time. Pay close attention and count how many verbs you recognize. Conheça o James. James é um britânico apaixonado pelo Brasil. Há alguns meses ele tem pensado seriamente em se mudar para o Brasil. O motivo? Ele está um pouco cansado do clima cinza de Londres. Enquanto medita de manhã, James reflete sobre como seria viver sob o sol tropical. No entanto, ele sabe que precisa considerar alguns fatores importantes. Por exemplo, será que ele vai conseguir se adaptar ao calor? E o idioma? Definitivamente, ele vai ter que aprender melhor o português. Pesando os prós e os contras da mudança, James concluiu que, de um lado, há a alegria do povo brasileiro, a comida deliciosa, a qualidade de vida, mas do outro, sua dificuldade em lidar com o jeitinho brasileiro. Ao analisar e avaliar as cidades brasileiras, James se deparou com Curitiba, uma cidade na região sul do Brasil, cidade onde eu moro. Uma cidade não tão quente quanto o Rio de Janeiro, com custo de vida mais baixo do que São Paulo, Curitiba parecia ser uma opção interessante. No entanto, ao descobrir que Curitiba tem menos dias de sol do que Londres, James pensou, trocar um clima cinzento por outro talvez não seja uma boa ideia. Enfim, depois de muito raciocinar, James não chegou a nenhuma conclusão. Se você fosse o James e se mudasse para o Brasil, em qual cidade moraria e por quê? Me diga nos comentários. E se quiser conhecer mais sobre outras cidades do Brasil, assista essa aula. Obrigada por assistir a mais uma aula e até a próxima. Tchau!